eu quero conversar um pouco com vocês sobre a história de José. Porque é uma história que me inspira sobre as fases e o que ele aprendeu em cada uma delas. E que muitos de nós, talvez, não tenhamos sucesso, ok? Na nossa caminhada, no que diz respeito a êxito, né? Aos resultados e à aceitação, talvez porque queimamos alguma etapa ou sofremos com alguma estrutura na formação das etapas que enfrentamos. Preste atenção. Gênesis, capítulo 37. Coloca para mim verso 3. Gênesis 37, 3. Isso. Israel amava mais a José do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica de várias. Preste atenção, eu quero começar com a base. Se desestabilizarmos a base, a matriz, a origem, o Gênesis, o começo, com certeza tudo aquilo que vier posterior a isso vai ser deformado. Quando nós olhamos, por exemplo, certo? Eu já falei disso aqui, a cura da mulher do fluxo de sangue, na verdade, Jesus não está indo curá-la. Jesus está indo para a casa de Jairo, curar a filha de Jairo. No caminho, entre onde ele está e a filha de Jairo, ele cura uma mulher. Ele está indo curar uma menina. Fale comigo, menina. Mas no caminho ele cura uma. Ele está indo curar uma. Mas no caminho ele cura uma. Porque nós não vamos curar os meninos se não curarmos os adultos. Nós não vamos curar a nova geração se não curarmos essa. Precisamos entender que o grande problema é de base. É de base. Se você conhece um pouquinho, você sabe, quem se alimenta mal na base tem problemas de raciocínio, são uma série de coisas. Mas preste atenção, o ambiente de base de José. Eu só olhava ele vencendo. E é muito legal olhar para a vida de um vencedor, assistir a palestra de alguém, certo? Que se tornou um milionário, que recebeu notoriedade, certo? É muito legal. Mas vamos dar uma olhada em como essa história começou. Na base de José, diz, ele era um filho que era amado. Ele era um filho que seu pai lhe supria necessidades materiais. A base de José foi uma base sólida. A estrutura na cuja qual ele se formou, ele se estabeleceu. E aí eu me pergunto, segundo a Bíblia, quem recebe Cristo nasce de... E que base os recém-nascidos recebem para exercer a sua caminhada de fé, se a Bíblia faz uma analogia entre o novo nascimento e o nascimento verdadeiro? Sair do ventre da mãe, certo? E receber a Cristo como Senhor e Salvador. Será que o grande problema dos crentes não tem nada a ver com fé, tem a ver com base? No momento em que nasceram, no momento em que tiveram o contato com Cristo, foram motivados pelo Espírito Santo, será que eles receberam o amor que precisava para crescer num ambiente saudável? Será que eles receberam a instrução para que crescesse num ambiente saudável? Será que o que vivemos e vemos hoje, a popularidade do Evangelho, há anos atrás, você ligava, era uma ou duas rádios evangélicas. Hoje deve ter 20. Antes você ligava, era um programa, ou dois, no máximo na TV. Hoje tem 5, 6, 10. Pare para pensar. Nunca crescemos tanto e nunca fomos tão fracos. Porque crescemos fragmentados. E o Salmo 133 diz que Deus ordena a bênção onde há união. Quando olhamos para isso, talvez tenhamos mais ou menos o panorama ou a visão correta do que estamos vivendo hoje.
Um Cristo utilitário, que vem à igreja para atender a necessidade das pessoas que querem um carro, que querem uma casa, que querem uma cura, que querem que ele entenda que, certo, que no mundo moderno eu posso mostrar minha nudez, eu posso fazer isso, eu posso provar disso, eu posso provar aquilo. Por quê? Porque o mundo hoje tem mais a ver com humanismo, com o homem no centro de tudo, do que com Deus no controle de todas as coisas. O que eu quero que você entenda é que o que recebemos são resultados de nossas próprias ações. Ontem, no trabalho de mulheres, quando eu vi o Rafael dizendo aqui, que quando oramos mais pelos outros e menos por nós, quando estamos mais interessados no bem-estar das pessoas do que no nosso, estamos no caminho certo e Deus começa a abrir as portas para nós. Eu começo a entender que qualidade de vida tem, entenda bem com maturidade que eu vou falar, menos a ver com oração e mais a ver com decisão. São decisões. O homem que se sentiu mais amado por Jesus foi João, mas ele não viveu 1/3 dos milagres que Pedro viveu com todo o temperamento que tinha, porque Pedro era um homem ativo, dinâmico. Pare e pense nisso. Ah, mas João viveu mais. Sim, foi para Patmos. Está certo. Mas o que eu quero que nós venhamos entender é que somos muito responsáveis. Quando eu olho para a vida de José, o que eu vejo? Uma base. E Provérbios 22:6 diz assim: ensina o menino o caminho que ele deve, porque ele vai crescer e não vai se desviar dele. Eu vim semana passada de uma viagem e eu passei por Londres. As melhores escolas de Londres são cristãs. Os muçulmanos botam seus filhos para estudar nas escolas cristãs. Eles ficam 5, 10 anos e não perdem sua fé. O filho dos cristãos vão para a faculdade com 3 aulas de filosofia, já está questionando quem é Deus. Tem alguma coisa errada no sistema. São casamentos sendo destruídos, filhos sendo destruídos, finanças totalmente desestruturadas. Tem alguma coisa. E não tem a ver com fé, tem a ver com decisão. Quando eu pego José, o que eu vejo? Sua base. O ambiente em que ele foi treinado em sua mocidade era um ambiente saudável. Olhe bem, você pode olhar para mim e dizer, pastor, mas o senhor está se esquecendo. Gênesis também diz que ele andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, os quais tinham maus comportamentos. Sim ou não? Mas você sabe quantos filhos tinha Bila? 2. Quantos filhos tinham Zilpa? 2. 2 e 2? Você lembra da primeira mulher de Jacó? Quem foi? Lembra? Lia ou Leia. Sabe quantos filhos ela teve? 6 meninos e uma menina. Quantos? Quantos? Quem é que tinha? Obrigado, filho. Quem é que tinha mau comportamento? Os filhos de Bila e os filhos de Zilpa. Eles somavam quanto? Quantos? E os filhos de Leia somavam? Olha só, tinha 4 ruins, tinha ou não tinha? Mas tinha 7 bons, tinha ou não tinha? Então, deixa eu falar uma coisa para você. Você quer viver uma vida de alta performance? Descubra que perto de você vai ter crente ruim, mais ruim, ruim. Ele é tão ruim que não tem qualificação para entrar no inferno. Ruim mesmo, ruim. Tem ou não tem? Fala durante o culto, mexe no celular, não presta atenção, fica paquerando. Tem ou não tem? Jesus, tem misericórdia. Tem ou não tem? E tem gente que fica olhando para esse e copia, sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas tem mais gente boa do que ruim. No meio daquele ambiente, o José olhou para quem? Para os irmãos ruins ou para os irmãos bons? Me ajuda aí, gente. Eu sei que não é muito motivador, que eu estou mexendo com você. E talvez você seja um dos ruins. Olhe para mim. Entenda bem. Tem gente boa, sim ou não? Em tudo quanto é. Tem gente ruim.
em tudo enquanto é, a decisão é quem vai te influenciar. Eu gosto dele, por quê? Mas por que ele teve condições de se posicionar? Porque tinha uma boa e uma boa base para pessoa se formar. É alimentação, sim ou não? Sim ou não? Suprimento de suas necessidades materiais, sim ou não? Abrigo, essas coisas. É ou não é? Mas quando você nasce de novo, o que é base para crente? Palavra de Deus. Palavra de Deus. Fala assim, palavra de Deus. Isso. Oração. Isso. Meditação. Isso. Entendeu? Andar com gente que tem bom comportamento. Eu gosto. Os irmãos dele, tinha gente para dar exemplo negativo? Você pode vir para a igreja e vai encontrar alguém que vai te dar um exemplo negativo. Ah, foi lá na igreja do pastor. Nossa. Me trataram mal, mandaram eu tirar o carro. Disse que não podia sentar ali. Pode ter alguém que te trate mal, sim ou não? Mas tem muita gente boa. É assim que funciona. A vida funciona assim. Agora eu preciso entender que uma boa base pode me fazer, criar uma estrutura para que eu possa vencer as próximas etapas. José, o único ambiente confortável que ele viveu na vida dele foi enquanto estava na casa do papai, recebendo sua base. Quando o período, a fase da base acabou, ele começa a ter problema com seus irmãos, começa a ser um ambiente desconfortável. Era assim. Por quê? Porque ele vai para a próxima fase. E a fase que ele está indo, escute bem, a fase que José está indo, não dá para Rubem, Simeão, Levi, Isacar, Zebulun, Gade, Azé, Naftali, não dá para ninguém ir acompanhá-lo. Não dá. É a nova fase de José e não de seus irmãos. Para onde José está indo, é importante entendermos isso. Há um relacionamento personalizado entre nós e Deus, por mais que sejamos um corpo, por mais que estejamos juntos, por mais que façamos parte da mesma igreja, cada um de nós temos um relacionamento personalizado com Deus, para irmos para as próximas fases de nossa vida. Na fase que José vai, não dá para seus irmãos irem. Ela é boa? Não. Bom era ficar pertinho do papai, onde tinha roupinha, onde tinha amorzinho, onde ele era o filho querido. Mas em ambiente confortável a gente não cresce. Crescimento traz dor. E nós temos que crescer, porque crescer é essencial. Então, o papai não pode estar perto, não pode ter mais roupinha nova, não pode ter nada. Agora ele vai ser vendido pelos irmãos, e vai para a casa de Potifar, para o Egito. Por que ele vai para o Egito? Porque é a próxima fase da vida dele. Lá não é fácil. Enquanto na casa do pai ele era o queridinho, no Egito ele vai ser o escravo. Ele vai ser o escravo. E ele vai administrar a casa de um indivíduo e vai ver esse indivíduo enriquecer cada vez. E ele vai continuar. E o patrão enriquece, e o patrão enriquece, porque a maturidade nos faz entender que o tempo dos outros não é o nosso. Pare de canalizar forças para ficar olhando a prosperidade do outro. Espere o seu tempo acontecer. Tem gente que não vive uma vida próspera e não vai para uma etapa de sucesso porque tem pavor do sucesso dos outros. José está trabalhando, Deus era com, e quem era abençoado com isso? O Potifar. Mas a casa de Potifar me mostra um nível de maturidade. Qual é? Primeiro, eu vou aprender a conviver com o sucesso dos outros. Segundo, eu vou aprender a conviver com gente que está acima de mim. Na casa de Potifar, tem gente acima de José.
Ele vai ver o cara prosperar e ele continuar escravo. E ele vai ver e vai ter que aprender a lidar com gente que está acima dele. Hoje, grandes desafios. Você sabe, quem faz seleção hoje de empresas sabe que a grande maioria das pessoas são requisitadas, são separadas por currículo, mas são demitidas por personalidade. Não sabe trabalhar em grupo, tem dificuldade com hierarquia. Olhe bem, o que é isso? Isso é vida. Isso é vida. Quando nós olhamos para essa situação, a casa de Potifar me mostra isso. Sabe? Um cara vê o sucesso de Potifar e ele continua trabalhando. Mas o sucesso é de quem? É de Potifar, mas ele continua trabalhando. E convivendo com quem? Com quem está acima. Sabendo seus limites, sabendo o que é seu e o que não é seu. Sabendo que a hora dos outros não é a sua. Deus está no controle da nossa vida. E a Bíblia diz uma coisa através do profeta Jeremias: eu bem sei os pensamentos que tem a respeito de vós, são pensamentos de paz e não de mal, para que eu possa dar a vocês o fim que vocês desejam. Deus está dizendo: eu sei o que vocês querem para você. Está lá no Novo Testamento: se um filho pede um pão, o pai jamais lhe dará uma pedra. Se pede um peixe, jamais lhe dará uma serpente. O que Deus está falando no Velho Testamento, no Novo Testamento? Eu sei o que você quer para você, e eu tenho trabalhado para dar a você aquilo que você... E você está trabalhando contra. É isso. Só que a fase da casa de Potifar acabou. Acabou. O tempo passou. Acabou. Aprendeu a lição, José? Agora nós vamos tirar você daí. Provavelmente ele não queria sair, porque desde que ele saiu da casa de seu pai, o melhor lugar até agora é a casa de Potifar. Ele foi escravo na mão de midianitas, ismaelitas. Ele estava numa cova, vendido pelos seus irmãos. E agora ele está no momento de ascensão. E ele não quer sair, provavelmente, da casa de Potifar. Lá é um ambiente legal. Ele é um escravo, mas ele é um escravo bem posicionado. É verdade, já aprendeu a conviver com a hierarquia. Só que agora, já que ele quer sair da casa de Potifar, me ajuda aí, sim ou não? Sim ou não? Então Deus vai tirar ele de lá, porque Deus vai tirar você de lugar que você está preso. Pare de se prender a coisas, às pessoas, a relacionamento que te impeçam de ir para a próxima fase da sua vida. Tem relacionamentos, tem coisas, tem emprego, que por mais preso que você fique, ele precisa sair da sua vida, porque ele é um impedimento para que você passe para a próxima fase. Ele não queria sair, então Deus tirou. Ele não precisou ser desonesto, ele não precisou fazer nada de errado. Uma mulher nutriu um sentimento por ele, que ele não quis compartilhar, e ele então foi parar na prisão. Por quê? Porque a prisão tinha algo a ensinar a José. Porque as dores, as crises, os problemas, as dificuldades têm coisas para nos ensinar. Elas não podem nos matar. Elas não têm autorização de Deus para destruir a nossa vida. O máximo que ela pode é ser um sistema pedagógico para a nossa vida, usando um material didático que não nos agrade. É isso. A questão é essa. É um estilo de vida, gente. É isso que eu quero que você coloque. Ah, pastor, eu vim aqui, eu queria outra mensagem. Pois é. Só que hoje não vai rolar. Ah, então por que será que eu vim hoje? Porque Deus se enganou e deixou você vir. Essa mensagem não era para você. Mas Deus, infelizmente, achou que era. E por isso que você veio. Não, querida, a mensagem não é para quem não veio. Talvez você estava pensando aqui agora: ah, meu marido devia estar aqui. Porque a mensagem sempre é para quem? Para o outro. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não estou falando de estilo de vida. Eu não estou falando de momento. Eu estou falando de estilo de vida.
Eu não estou dizendo, tem culto que você vai vir, você vai vencer, Deus tem um milagre, Ele cura, vai mudar hoje a sua família. Show de bola, sai daqui flutuando, aleluia. O que é isso? Isso é momento. Se eu falasse assim para você, olha como é que funciona a mente, você vai vencer. Você é um vencedor em Cristo. Você vai vencer. Fala comigo, você vai vencer. Aí você vai vencer. Você vai vencer. Aí acabou o culto. Aí você vai embora. Vou vencer em culto bom, hein? Vou vencer. Eu tenho que vencer. Glória a Deus. Jesus está comigo, tem que vencer. Aí você chegou em casa. Tem que vencer, hein, gente? Eu tenho que vencer. Nossa. Glória a Deus, esse culto foi bom. Tem que vencer, isso aí, glória a Deus. Aí você dorme, amanhã cedo você levanta e diz: eu tenho que vencer, hein, gente? Eu tenho que vencer. Tudo bem que ontem estava mais forte, mas eu tenho que vencer. Não é assim não. Eu vou vencer. Aleluia. Por perto de meio-dia você já está assim, ó. Eu vou vencer. O que era uma afirmação na noite anterior se torna dúvida. Porque o que é isso? Isso é movimento. Nós não estamos falando de movimento, ainda que a nossa igreja acredite em dons, em cura, em poder de maravilha, em língua estranha, está tudo jóia, vamos para o céu, glória a Deus. Mas nós não estamos querendo. Por isso que a gente fala de oferta, por exemplo, não é para tirar seu dinheiro. Vamos agora ofertar. Isso. Fique de olho na minha mão. Isso, agora. Vou cantar um hino para você trazer oferta. Tudo entrega. Não é para tirar algo seu, não é para criar um ambiente para que você pegue tudo e entregue, não, é para transformar o seu estilo de vida em um estilo fiel, é isso, entendeu? Nós não queremos que você viva um momento, isso foi o que Pedro fez quando viu seu barco cheio de peixe, ele disse: Jesus, cara, tu pesca pra caramba, irmão, esse horário, mas pode ir embora, que meu barco já está cheio de peixe, valeu pela locação. Jesus falou: Pedrinho, deixa eu falar uma coisa para tu não está entendendo nada, irmão. Eu não vim no seu barco para oferecer para você um momento. Eu entrei no seu barco para mudar a história da sua vida. A partir de hoje você vai andar comigo e nós vamos ser pescador de... Eu não quero motivar você para viver um momento, eu quero motivar você para viver uma história. Eu não quero que você saia daqui e ore 24 horas por dia. Eu quero que você saia daqui e ore 2 minutos, 4. Já estou satisfeito com o seu começo, com o seu progresso. É assim que funciona. Mas quando esse cara sai da casa de Potifar e vai para a prisão, lá ele vai aprender a conviver com 2 coisas. Primeiro, com um local de pouco recursos. Porque tem gente que, se tiver tudo bem financeiramente, glória a Deus! Estou com dinheiro, Deus está comigo. O nome desse Deus é Mamon. Entendeu? Se dinheiro para você é Deus, o nome dele é Mamon. Certo? Mas eu aprendi uma coisa. Rico é aquele que tem muito de uma coisa só. Próspero é aquele que tem o bastante de muita coisa. Então, você define se você quer ser rico ou próspero. Você acha que eu tenho o dinheiro que eu gostaria? Não tem, mas dá para cumprir o operacional. Você acha que eu tenho o casamento que eu gostaria? Não tem, mas estamos juntos, né, filho? 29 anos. Isso aí. Você acha que eu tenho os filhos? Tem não, mas tem lá. Cadê? Está ali. Ó. É isso aí. Isso aí. Não comi no ninho. É uma verdade. Você acha que eu tenho a saúde que eu gostaria? Não, de vez em quando me dá uma dor de cabeça no corpo todo. Sim, deixa eu falar uma coisa para tu. Eu não sou rico, eu sou próspero. Eu tenho o bastante de muita coisa e não muito de uma coisa só. Quem aqui já soltou pipa? Levanta a mão. Isso. Lembra aquelas pipas que dava de lado? E ela fazia assim, ó. E você, pra cá, miserável. Tem gente que a vida é assim, vai para um lado só, dinheiro. Tem dinheiro para caramba, mas não tem saúde para comer alguma coisa. Tem dinheiro e saúde, mas não consegue uma mulher para pegar, para se casar. Tem uns filhos que parecem um alien versus predador. Sim, o que acontece? Deixa eu falar uma coisa para você. Nós estamos aqui oferecendo para você uma vida abundante. Amém?
Então você vai ter que aprender a lidar com poucos e Deus vai estar contigo. Sem grana, mano. Entendeu? Porque sem grana. Mas cadê? O que eu fiz de errado? Fez nada, santo. Chegou na vez de andar, abrir a geladeira e gritar água, 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 água. Entendeu? Vai ter aquele dia, não tem jeito. Faz parte da nossa... Quem já viveu um momento assim? Contar moedinha para comprar o pão. Abaixa a mão que eu quero saber dos milionários agora. Quem aqui nunca viveu isso? Levanta a mão. Ué, mas como é que eu... Então, o que você viveu? Já sei, você não quer levantar a mão, você é preguiça. Ok, tá. Olha para mim, é assim que funciona. O cara está aprendendo a lidar com poucos isso é maturi, ainda que a figueira não. Isso, é assim que funciona. Depois dá uma olhadinha no profeta. Ele é menor, mas tem grandes ensinamentos. E segunda coisa, na prisão José vai aprender a lidar com gente do seu nível. Porque na prisão todos eram prisioneiro, irmão. Ainda que contava, não fiz nada. Eu imagino José chegando na prisão e falando, irmão, não fiz nada. O que os presos devem ter falado? Aqui ninguém fez, irmão. Aqui é todo mundo inocente. Foi um erro aqui, mas o STF está aí para corrigir. Certo? Escute só. Preste atenção em mim. E não estou falando de política, estou só usando uma ilustração. Tá certo? Ok? Glória a Deus. Deus está no controle de tudo. Certo? Na prisão é lugar de conviver com gente do seu próprio nível. Porque tem gente que é soberbo. Não tem nada mais. Entendeu? Ele come a mortadela. E mortadela é um negócio que ele fica conosco. Dá para saber o que você comeu, dá ou não dá? Mortadela é um negócio que sempre vem à tona. Isso. Então, querido, deixa eu falar uma coisa. Aprenda a viver com gente do seu nível. Não queira ser maior nem menor que as pessoas. A prisão, ela nos mostra isso. Lá todo mundo era igual. E lá era tempo de lidar com poucos. Mas eu vou te dar uma notícia. Sabe por que José está na prisão? Porque ele desobedeceu. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não? Então por que ele está na prisão? Porque era a fase. Entendeu? Você, para ver que tem gente que basta as coisas piorar. Senhor, me revela o que eu tenho que consertar para sair daqui. E Deus deve falar assim, tem nada estragado não, filho. É o seu momento de passar. Senhor, fala comigo, usa alguém para eu sair logo daqui. E Deus diz, não vai, irmão. O José queria sair da prisão, sim ou não? Falou para o copeiro para falar com o faraó que ele não era estuprador. O que o copeiro fez? Esqueceu. 3 dias o copeiro esqueceu do Zé. E o Zé lá, o copeiro vai falar. E o copeiro, quem é Zé? Nem sei. Porque quando chega a época da fase, senta e curte. Curte. Isso. Glória a Deus. O que tem hoje para comer? Hoje tem ovo. E amanhã é ovo para 2, assim, metade do ovo. Isso, uma galinha chorou. Isso, filho. Ô, gente, o nome disso é maturidade, estilo de... Não, se está dando tudo certo, está tudo... Não, querido, Deus está no controle de todas as coisas. E ponto final. Só que a vida do José acabou na prisão, porque a prisão era uma fase. Agora, José está onde? No governo do Egito. Lá é um local de realização de sonhos. E um lugar de aprender a conviver com gente que está numa posição inferior à sua. Ele começa na casa de Potifar, onde ele lida com gente que é maior que ele, certo? Na prisão todos são, e agora como governador do Egito, quem é que está por cima?
ele. As fases. A maturidade chega para José. Um dos homens que mais abençoou as nações estrangeiras para não morrer de fome foi José. Um camarada que poderia ter revidado em seus irmãos que o venderam, mas que trouxeram, ou que trouxe seus irmãos para o Egito, para a terra de Gósen. Criou uma estrutura para que eles fossem. Só que o tempo de José passou. José disse aos seus familiares: quando vocês saírem do Egito, porque José sabia que para o povo o Egito era apenas uma fase. Quando vocês saírem daqui, levem meus ossos com vocês. Por quê? Porque José foi um personagem de uma vida que existiu antes de nós e que vai existir depois de nós. Num dos momentos mais duros da minha vida, de maiores perdas, foi quando eu perdi meu irmão mais velho, Adelso. Foi um período de muita turbulência na minha vida. Primeiro porque a igreja, a denominação, que eu era vice-presidente de uma das igrejas, minha cunhada era diaconisa. Ela simplesmente disse que meu irmão não poderia ser velado nas dependências da igreja. E eu tive que conseguir uma igreja emprestada para velar meu irmão. Foi muito doloroso, mas foi o fim da fase naquela denominação. Foi o que eu precisava de uma crise para entender que eu já não deveria estar mais ali e fui para a próxima fase. Não falo mal dela, não, foi um ato que aconteceu. Eu nunca vi José falando mal da mulher de Potifar, porque ela foi um instrumento para tirá-lo e para levá-lo para a próxima fase. Não estou falando mal da denominação, estou dizendo o que aconteceu. Mas a segunda coisa, meu irmão foi velado naquela igreja presbiteriana que tem ali, saindo aqui da igreja, né? Lá pelo cantinho. Quando você sai quase em frente à presbiteriana. E num dos momentos do velório, eu caminhei até a pista. E eu entrei meio que, não vou dizer em choque, não chegou para tanto, mas eu olhei como a vida continuava. Quando eu olhava para trás, para dentro das dependências, eu via o meu irmão morto. Mas quando eu olhava para fora, eu via que a vida continuava. É isso que eu quero que você entenda. É muito importante entendermos que o que nós podemos é deixar um legado no coração das pessoas. É influenciarmos as pessoas para que elas consigam viver um estilo de vida